tudo bem com vocês? Bom, hoje vou dar uma continuidade aqui à globalização da economia, vendo 4 aspectos muito importantes sobre essa questão do momento do capitalismo atual. Primeiro são as transnacionais. Veja bem, transnacional é um termo melhor para se referir ao que nós comumente conhecemos como multinacionais. As multinacionais são empresas que têm a sede, a matriz, num país e que faz investimentos, instala fábricas em outros, certo? Ou seja, elas passam a ter filiais. A esmagadora maioria dessas transnacionais, que são empresas que transpõem fronteiras, por isso o termo é mais utilizado hoje, a sede delas está, as sedes, desculpa, estão localizadas nos países desenvolvidos. Estados Unidos, Japão, países europeus da porção oeste, e elas investem em todo o planeta, capital produtivo. Estou falando de instalação de fábricas, de comércio. E eu quero lembrar que muitas delas surgiram no século XIX e naquela virada do século XIX para o XX, no início do capitalismo financeiro. Então é uma grandiosidade imensa, né? É falar de empresas que muitas vezes o patrimônio e o ganho líquido delas supera a de vários países, principalmente aqueles pequenos mais pobres, subdesenvolvidos. E elas vão se aproveitar de uma série de fatores que está dentro desse contexto. Primeiro, mão de obra mais barata. Não há dúvidas que comparando uma empresa que trabalha, que tem a sede nos Estados Unidos e vai para a Ásia, num país como Bangladesh, o Bangladesh vai pagar muito menos. O salário é muito menor para o trabalhador. Outra coisa importante, os incentivos fiscais, ou seja, o não pagamento de impostos que os países subdesenvolvidos oferecem a essa empresa para atraí-los. Isso é muito importante. Outra coisa que não podemos esquecer, matéria-prima disponível, especialmente quando eu estou falando de indústria. Por quê? Porque muitas vezes a matéria-prima nem existe no seu país de origem, no país desenvolvido. Podemos citar também as fracas legislações ambientais, visto que muitas dessas empresas são grandes poluidoras. Nos seus países de origem, a fiscalização é maior. Então, somando tudo com essas redes de comunicação, de transporte cada vez mais eficientes, elas se deslocam pelo espaço geográfico mundial, principalmente na Ásia, onde existem hoje milhares de empresas instaladas, e aqui na América Latina. O continente ainda um pouco esquecido pela globalização é a África. Tá? Embora lá também existam pontos assim, econômicos, dinâmicos economicamente falando, mas ainda fica a desejar nesse quesito. Outra coisa importante da globalização, que agora é um segundo ponto aí que a gente tem que lembrar, os fluxos de informações. Sem a associação da informática com as telecomunicações, não seria possível nada disso. E esses fluxos de informações dependem de tecnologia. E essa tecnologia, grosso modo, está nos países desenvolvidos. Óbvio que alguns subdesenvolvidos, emergentes, estão em ascensão. Podemos citar, com certeza, uma potência hoje que é a China. Certo? Agora, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, junto com o Japão, ainda comandam os principais fluxos de informações. E para que haja essas informações, os capitais que deslocam-se facilmente pelo espaço geográfico mundial, é essencial ter tecnologia associada à infraestrutura. Então, isso é fundamental. Beleza? Então, foi o segundo. Agora, o terceiro. Quando a gente fala de fluxos de capitais, de mercadorias, nós também temos um terceiro ponto,
que está associado àquele segundo que eu falei, que é o fluxo de pessoas, o turismo, tão atingido agora com a pandemia da Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, 95% do transporte aéreo de pessoas pelo mundo foi afetado, está paralisado nesse momento. Mas é um caso excepcional. Por que nós temos que destacar? Os grandes aeroportos que movimentam milhões e milhões de turistas pelo mundo. Além de portos, obviamente, rodovias, ferrovias, mas o destaque maior é o fluxo aéreo, que se dá pelo aeroviário. Nesse caso, se destacam principalmente aquelas cidades, países que têm um grande fluxo de turismo. Agora, cuidado, quando eu falo dessas cidades, Nova York, Paris, Londres, Madrid, nós estamos falando normalmente de cidade de países desenvolvidos para variar, nós estamos falando, obviamente, de locais com fluxos de turismo de passeio muito grande. Mas não se esqueçam, existe também o turismo de negócios, que são as pessoas que vão se locomover pelo espaço geográfico para fazer comércio, para fazer negócios, como o próprio nome já diz. E algumas cidades se destacam até mais do que o turismo. É o caso aqui no nosso país. Esse é um peguinha. A cidade que mais recebe turistas no Brasil não é o Rio de Janeiro, é São Paulo. Lá também tem o turismo de lazer, mas o turismo de negócios é muito grande. Ou seja, São Paulo, em termos de fluxo de turismo, supera o fluxo de turismo em números de pessoas no ano do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então são esses os tópicos aí importantes que temos que destacar. O quarto tópico diz respeito ao consumo mundial, que ele é, de certa forma, padronizado. Porque ao longo desse período aí que conhecemos como globalização, a sociedade de consumo ela acabou se tornando igual no mundo. Vamos pegar exemplo, lógico que eu poderia citar outros, dos chamados fast food. Existe fast food em todo mundo. E essa padronização é um modelo cultural dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o foco de radiação para o restante do planeta de comidas rápidas, como o próprio nome já diz. O hambúrguer com batata fritas e um refrigerante. E no planeta todo se encontram essas multinacionais, como o McDonald's e o Burger King. Só para dar um exemplo. Então, essa padronização do consumo, ela é muito marcante hoje no planeta. Óbvio que muitas pessoas resistem a esse consumismo exagerado. Podemos citar, inclusive, alguns que pregam não uma comida rápida, mas uma comida lenta. Aquela alimentação onde as pessoas irão consumir produtos mais naturais. Essas resistências ao consumismo sempre vão acontecer e sempre aconteceram em níveis diferenciados, óbvio. E, logicamente, que a força do marketing nesse sentido é muito grande. Então percebam que principalmente, como eu disse, aquilo que saiu dos Estados Unidos, tá? Se espalha pelo mundo e, obviamente, é consumido de uma forma exagerada pela população mundial. Além da alimentação, que eu peguei como exemplo, podemos citar o cinema. É impressionante como a gente vê que praticamente a indústria cultural de Hollywood, dos Estados Unidos, dominam o cinema no mundo, A indústria cinematográfica. Podemos citar a música, que quase tudo se irradia de lá também, a chamada música pop, com
muitas variantes, lógico. As roupas, né, o tênis, a calça jeans, que é dos Estados Unidos também, hoje no mundo todo se usa. Então, seria mais ou menos por aí esse último tópico sobre o consumismo, a sociedade de consumo no planeta. Ok, pessoal? Então, legal. Um abraço a todos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.